Bem, amigos do Prof. Beto, estamos aqui agora para dar sequência ao nosso bloco de mais questões da Secria. Vou mostrar para vocês aqui agora uma questão difícil da Universa e que essa questão, o ideal seria que você respondesse por exclusão. Vamos a ela? Agora, questão 15, tá aqui meu e-mail, tá? profbeto.fernandes@gmail.com, esse F minúsculo, claro, você sabe. Beleza. A questão 15, Universo 2012 do Detran. Tão importante quanto os direitos fundamentais são as garantias oferecidas pela Constituição ao exercício desses direitos. Nesse sentido, a Constituição Federal arrola aí alguns direitos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, acerca dessas garantias, ele quer a correta. Vamos lá. A prisão em flagrante como meio de garantia da colheita da prova e da interceptação do agente delituoso, do bandido, é extremamente regrada quanto a seus requisitos. Ou seja, a prisão em flagrante é muito regrada. Porém, os tribunais brasileiros têm aceito as prisões decorrentes de flagrantes provocados e esperados. Vamos supor que você não soubesse essa alternativa. O que você faria? Pula, vai para B. Os agentes diplomáticos e consulares, por legislação específica, bem como os membros de suas famílias, não podem ter a prisão em flagrante decretada. Meu Deus do céu, não sei nada. Aí tu leia C. A prisão preventiva para o fim de tutelar, de proteger a ordem pública, precisa descrever fundamentadamente o clamor público. Cuidado com o clamor público. Clamor público é as pessoas falando, volta aqui para mim, você tem lá, a pessoa acabou de cometer um crime ou suspeito de um crime, e as pessoas ficam, mata, mata, prende, prende. Lembro de uma vez que passou na Rede Globo o caso de uma mulher que estava dando cocaína para a filha junto com água. Depois foram ver que era leite em pó enquadrado, empedrado. E o cara tava falando que era cocaína, ela foi apedrejada, foi feito tudo. Se eu fosse seguir o clamor popular, ela tinha pego lá a pena máxima. Não é o clamor popular. Ordem pública significa evitar que esse indiciado, que esse eventual réu volte a cometer outros crimes ou que ele venha a intimidar testemunhas, como aconteceu essa semana, você sabe com quem? Delcídio Amaral, né? Bom, e aí o que acontece? Nesse caso, a ordem pública nada tem a ver com clamor público, beleza? Então a C está eliminada. Vamos para D. Olha só, letra C errada. D. O denominado direito de mentir abarca até mesmo a impossibilidade de se caracterizar a criminalidade de falsa negativa de reconhecimento pelo acusado de suas próprias assinaturas. Não sei se vocês vão se lembrar, vou tentar aqui aproximar mais ou menos como ele costumava fazer. Volta aqui para mim, né? Senhor político, o senhor tem conta fora do Brasil? Não, eu não tenho conta fora do Brasil. Não consigo fazer, né? Paulo Maluf, anteriormente, sempre negou que não tinha conta no exterior. Agora Eduardo Cunha também, né? Chegou lá e mostraram depois as assinaturas e falou, essa assinatura não é minha não, essa assinatura é falsificada. É justamente aí que a questão está perguntando. Pode o réu, em um processo criminal, questionado sobre a veracidade da sua assinatura, ele pode mentir a respeito dela? Aí você tem que lembrar. Ah, professor, estou me lembrando aqui de um inciso, o artigo 5º, inciso 63. O preso terá, dentre outros direitos, o direito de permanecer calado, de não se autoincriminar. Então, tendo esse direito de não se autoincriminar, ou ele pode ficar calado, ou ele pode até mesmo mentir, conforme o Supremo já precificou, já determinou. Então, é sim assegurado o direito de mentir. O réu pode mentir. Oh, mas se eu soubesse disso, hein? Falava para minha mãe, mãe, você sabia que você não pode me bater porque eu estou mentindo? Eu sou o acusado, então eu tenho o direito de mentir. Meu irmão, que é testemunha, que não pode mentir. Então, cuidado. A testemunha que não está sendo inculminado ou não está sendo imputado a ela nenhum tipo de crime, ela, testemunha, não pode mentir. O réu pode porque ele está se defendendo, tá bom? É o direito de autodefesa, de não autoincriminação, também chamado de nemo tenetur se detegere. É isso mesmo, parece magia do Harry Potter, né? Nemo tenetur se detegere. Mas isso é não autoincriminação. Vem comigo que eu vou anotar para você. Olha aqui. Então, ó,
Tem o direito de mentir? Tem. O réu tem o direito, tá? Tem direito. Quem não tem direito? Testemunha. Testemunha não pode mentir. Beleza? Qual é o nome do princípio que permite ele até mesmo faltar com a verdade? Nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere. Beleza? Direito à não autoincriminação, previsto na sua Constituição no artigo 63, LX 3 pauzinhos, beleza? É isso aí. Então, a resposta certa, de fato, é a letra D. Agora, o direito de mentir não garante o direito do réu apresentar mais um documento falso para aumentar a sua mentira. Ele só pode negar. Negar ele pode, verbalmente, oralmente, digamos assim. Beleza? Na letra E, ele fala do seguinte, ó. É garantia fundamental a observância imprescindível nas prisões preventivas do prazo de 81 dias. O erro aqui é porque não há uma regra clara sobre o prazo fatal da prisão preventiva. Não há um consenso, tá, de ter um prazo máximo. Esses 81 dias, eles são considerados sim, existe essa regra. Entretanto, esse imprescindível é que deixa a questão errada. O Supremo já se manifestou algumas vezes no sentido de que esse prazo ele pode ser aumentado ou reduzido de acordo com alguns critérios, como, por exemplo, a conduta das autoridades judiciais, a complexidade do caso e ainda o prazo para saber se o réu teve a sua ampla oportunidade de defesa. Então, analisando a complexidade do caso, a conduta das autoridades e a conduta do acusado e da defesa ao longo do processo, é que eu vou chegar no prazo fatal. Beleza? Professor, qual é o erro da letra A, então? Flagrante provocado. Não existe o flagrante provocado. É quando você liga para um traficante, uma pessoa e fala: ô meu amigo, tudo bem? Tu tem aquela paradinha para me vender, aquela droguinha? Ah, não tenho não, mas eu consigo. Então passa aqui na quadra que eu compro de você. Aí tu liga para a polícia: polícia, tem um bandido aqui que vai me entregar droga agorinha. Aí o cara vai lá, entrega a droga para você porque você pediu, você o incentivou, tá? Súmula do STF 145 não permite o flagrante delito em caso de flagrante preparado ou provocado. O erro da B é o seguinte: apenas os agentes diplomáticos é que têm essa imunidade, os consulares não, e há uma diferença entre eles, que você não precisa entrar nesses detalhes, não está no seu edital, beleza? Seguindo para a questão agora 16. Apesar desse texto enorme aí, ele só está querendo saber o seguinte: acerca do disciplinamento dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 88, assinale a correta. Olha, eu estou pulando, mas você tem que ler, viu? Eu já li esse texto. Ele está dizendo que os direitos são inalienáveis, imprescindíveis da própria condição humana, tá bom? Todo mundo tem que respeitar. Na letra A ele vem dizendo: não tendo os direitos fundamentais caráter absoluto, que é certo, pode o Estado, em face da limitação ao direito de expressão e da prerrogativa da fiscalização das concessões públicas, desde que sob forma legislativa, desde que se faça uma lei, determinar cortes nas programações televisivas, que atentem notoriamente contra o interesse da infância e da juventude. Em outras palavras, proibir filme pornô. Professor, tu é doido, tá falando isso? Olha só, é errada a questão, eu só tenho que adequar ao público. Por exemplo, aquela novela do Book Rosa, passava 11 da noite, não tem problema, muita gente assistia. Né? Eu não, porque essa hora eu estava lá estudando. Tá? Você acha que eu assistia aquela novela lá? Nunca. Né? B, em face da indisponibilidade dos direitos fundamentais, não é possível um particular, por exemplo, dar uma entrevista pública acerca de seus dados e de sua intimidade, divulgando para todo mundo. E aí? É errado, ele pode sim, isso não viola a indisponibilidade. Aqui ele está querendo dizer que você não pode vender, você não vai alugar, você não vai abrir mão em definitivo de um direito seu. Isso aqui você não está abrindo mão, você simplesmente não está exercendo o direito à intimidade naquele momento, tá bom? Olha C, a inviolabilidade do domicílio é um conceito amplo, não se limita aos lugares de habitação coletiva ou temporária, como hotel, né, e tal.
abrange até mesmo um barco, abrange, ou mesmo um quarto de motel, abrange. Agora, não contempla somente locais em que é franqueado acesso ao público em geral, como um restaurante. Vem para mim aqui, ó. Quando é que o local é domicílio e quando não é? É simples, pense assim. Se é um local onde qualquer pessoa tem acesso sem pedir autorização, por exemplo, se eu for à sua casa, eu posso entrar sem sua autorização? Normalmente, assim? Não, eu tenho que pedir para você, então a casa é inviolável. O seu escritório, não tem que bater na porta para entrar? Agora, você vai a um posto de gasolina, você tem que bater na porta para chegar até a bomba? Não, então lá não é domicílio. No restaurante você vai, senta lá naquele espaço. Você tem que pedir autorização para sentar lá naquele espaço? Não, então o poder público também não. Então tem que ser um local fechado, restrito, para que eu possa ter a característica do domicílio. Então é certinho a letra C. Beleza? Volta para a tela então comigo. Certa a letra C, a letra D tem um erro. Ela está dizendo que, decorrente da amplitude do direito fundamental, a necessária licitude nos processos judiciais ou administrativos, a existência de qualquer prova ilícita anula todo o processo, todo o procedimento. Não anula. Eu retiro a prova ilícita e o processo continua. Já o direito fundamental à reunião, em seja necessário aviso prévio, certo? É aviso mesmo. A administração, que todavia não encontra a possibilidade de vetá-lo. Será que não, hein? E se já tiver uma reunião ali, uma reunião previamente convocada para aquele local, ela não vai vetar? Vai vetar sim. Então, pode vetar, mas tem que motivar, tem que justificar. Beleza? Artigo 5º é o inciso 16. Beleza, beleza, beleza? Errada, portanto, também a letra E e a certa fica sendo a letra C. Muito bem. 17, hein? De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado, vem cá, olha só aqui, ó. Tô lembrando da sua mãe. Você saindo, mãe, vou ali fora com os meus amigos, beleza, mãe? Fala, meu filho, você tá levando sua identidade, meu filho. Aí você fala, mas pra quê, mãe? Eu só vou aqui na rua. Ela fala, meu filho, você não sabe que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal? Ele, mãe, mas como é que você sabe disso? Eu li a Constituição, seu cabeça oca. Aí, olha só, sua mãe tá certa, é quando ela fala para você sair com a sua identidade. Tá com a sua identidade aí, menino? Tô, então vá lá, mas daqui a pouco volta. Por que ela pede? Porque ela sabe que naquela rodinha ali de 5, 6, na hora que a polícia passar para fazer a revista pessoal, né? Chamada de baculejo, mas revista pessoal. Aí o que vai acontecer? Você que está civilmente identificado vai ficar. Os demais vão lá para a delegacia fazer identificação criminal. Por quê? Porque não estavam portando a identificação civil. Vão ter que ir lá, a identificação datiloscópia, botar, tirar fotinha, né, verificar e tudo mais. Por quê? Porque não estava com a identificação civil. Ouça sua mãe. Então, venha para a tela. Olha só. Questão 17. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Muito bem. 18 agora, ó. João responde a um processo criminal por sonegação fiscal. Crime apenado com reclusão. Está respondendo um processo por sonegação fiscal, um processo criminal. O juiz determinou a quebra do sigilo bancário de João no dia 10 de janeiro de 2010, ocasião em que seu advogado impetrou habeas corpus. Habeas corpus? Por entender que a medida era arbitrária. Esse remédio constitucional utilizado, acerca desse remédio constitucional utilizado, assinale a alternativa incorreta, a errada. O advogado de João agiu corretamente, embora, como regra, o remédio adequado seja o mandado de segurança. E o pior é que isso está certo mesmo. Sabe por quê? Veja só, quebra de sigilo bancário. Por que eu vou entrar com habeas corpus? Você só vai entrar porque se trata de um processo criminal. E da quebra desse sigilo bancário, eu posso visualizar a sonegação fiscal que ele fez e que irá gerar a eventual prisão. Como tem a possibilidade de prisão, o habeas corpus é usado. É o que nós chamamos de HC para defesa indireta. Indireta da locomoção. Beleza? É possível? É. Então, letra A não é ela que você marca, não.
O habeas corpus é uma ação de natureza penal, verdade. De procedimento especial, sim, ele é mais célere. E isento de custas, sim, ele é de graça, você não paga nada. Certinho, Watson? Então não estou vendo erro aí, não. C. Segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é cabível frente à ofensa indireta, reflexa ou potencial ao direito de locomoção. Acabamos de anotar aquilo ali em cima, né? Certinho. Agora a letra D. O habeas corpus é utilizado contra a ilegalidade ou abuso de poder no tocante ao direito de locomoção, que alberga o direito de ir, de vir e de permanecer dos cidadãos. E aí? Aí você fala, professor, claro que é certa, olha. Então, cadê a errada? Olha a letra E. Ainda que a quebra de sigilo fosse determinada pela autoridade fiscal, Receita Federal, o habeas corpus poderia ser utilizado. Errado! Por que está errado? Porque se é autoridade fiscal, ela não poderia prender, não ia ter a restrição da liberdade. Não tendo a restrição da liberdade, o único remédio cabível aqui seria o MS, mandado de segurança. Só está cabendo o habeas corpus que apareceu lá o processo criminal. Tá bom? Por isso é que cabe o HC. Beleza? A próxima. 19. Questão 19 diz assim, ó. Marcos foi levado à prisão em função do cometimento de um crime inafiançável e imprescritível. Com base nas disposições constitucionais acerca do tema, assinale a alternativa correta. Olha só, aqui nessa questão 19, eu vou até usar esse espaço aqui para dar uma dica para vocês. Você já ouviu aquela música dos Engenheiros do Havaí? E estamos dizendo aqui que não é do Engenheiros do Havaí, não. Essa musiquinha é dos Os Incríveis, gravada pelos Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Vivia o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Stop com Beatles, stop com Rolling Stones. Aí ele fala ta 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 ta. Mas no auge da música ele fala ratatatá, ta ta. Olha só a musiquinha aqui, deu nossa dica. Olha essa musiquinha. Você vai ter os crimes aqui constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 42. Essa pessoa é doido, né? Quais são esses crimes? O primeiro é o de racismo, tá? Crime de racismo, ação de grupos armados contra o Estado brasileiro. Eu tenho a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os hediondos. E aí você vai fazer o seguinte para você nunca errar, ó. Turma do Rá, você vai anotar, imprescritível e tem graça ou anistia. Eu posso perdoar. Graça é uma forma de perdão. Perdão individual. Imprescritível significa que a qualquer tempo, mesmo passado 1000 anos, claro, tempo demais, passado 30, 40, 50 anos, quando forem encontrados, poderão ser presos. Então a turma do Rá, você pensa, turma do Rá, imprescritível tem graça. A turma do T é o contrário, você olha para o lado, imprescritível aqui, o outro lado vai ser prescritível, prescritível. Turma do Rá tem graça, turma do T, sem graça. E pensa comigo, poxa, o crime prescrever, o Estado tem um tempo para punir a pessoa. Que sem graça, né? Que sem anistia. Então você vai fazer assim, prescrever é sem graça. Imprescritível não, prescritível é bacana, imprescritível tem graça. Ou anistia. E lembre-se, todos esses crimes são inafiançáveis. Inafiançáveis. Beleza? Então, preparados para o ratatatá, tatá. Olha lá, crime inafiançável, imprescritível, você já sabe, é racismo ou ação de grupos armados. Você vai atrás dele na questão. E aí fala, pelo exposto, infere-se que Marcos pode ter cometido crime de tortura. Não! Porque a turma do T, poxa, é sem graça, é prescritível. É impossível, na letra B,
que o crime cometido por Marcos tenha sido de terrorismo. Verdade, ele só pode ter cometido o crime de racismo e de ação de grupos armados. É a letra B a correta. B de Betão, olha aí. Pela gravidade do crime, Marcos poderá ser apenado com pena de trabalhos forçados. É uma pena proibida no Brasil. Uma das penas a serem aplicadas a Marcos é a de banimento. Não tem pena de banimento no Brasil. Pela gravidade do crime cometido, é possível aceitar o uso de provas ilícitas no processo de julgamento de Marcos, porque é grave demais, usa até prova ilícita. Tá doido? Claro que não. Então, 19, letra B. Vitona agora, questão 20. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal de 88, assinale a correta. Direito de propriedade, hein? Vamos lá. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, poderá ser... Opa! Poderá? Não! Não poderá. Artigo 5º, inciso 26, eu sei que você estava atento, você falou junto comigo. É não poderá ser objeto. B. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros, devido à natureza personalíssima. Errado. É transmissível. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tá bom? 70 anos é esse período. Agora, ali eu não terminei, né? Na letra A. Deixa eu voltar aqui. A pequena propriedade rural, definida em lei, trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para o pagamento dos débitos decorrentes da atividade produtiva. Agora, se os débitos forem decorrentes de outras coisas, aí pode ser penhorado sim, beleza? O que é pequena propriedade rural, professor? Veja, não cabe a você estudar isso, mas é 4 módulos fiscais, tá? Então, esquece isso aí. A pequena propriedade, se você cair média ou grande, está errada. Tá? C. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ora, olha lá, independente de autorização está certo, não frustrou outra está certo, sendo apenas exigido prévio, é essa. Letra C. Então, vintona aí, letra C. Ah, professor, eu queria que a minha prova fosse assim, facinho assim. Olha aqui, você viu de quem que é? SEB Advogado. Aí você podia estar sendo advogado da Companhia Energética de Brasília agora. Olha a D, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Jeito apenas de detenção. Detenção não, reclusão. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a turma do T. Não é indulto, graça ou indulto, ó. Não é indulto, é anistia. Olha o peguinha, o erro é só esse. 21, questão 21. A respeito dos direitos individuais e coletivos, assinale a correta. Qualquer indivíduo é parte legítima para propor ação popular. Qualquer indivíduo não. Somente o, tô vendo aí você falar, cidadão? Apenas o cidadão é que pode. Segundo, o mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão possuem a mesma finalidade, errado, e o objeto, mas demandam titularidades distintas. Não é bem assim não, hein? O que nós vamos ter aqui é o seguinte, o mandado de injunção, ele tem efeitos interpartes. O objetivo dele é fazer com que o indivíduo, a pessoa, exerça o direito. Na ação direta de inconstitucionalidade, eu estou retirando a lei. Pensa assim, toda ação direta de inconstitucionalidade, inclusive a por omissão, ela busca a retirada da lei. Retirada da lei. Ao passo que o mandado de injunção não tira a lei, eu quero apenas exercer o direito. Exercer o direito. Tá bom? Então, quando é que se entra com essa ação direta de inconstitucionalidade? Ora, é quando a omissão do Estado impede o cidadão de exercer um direito. Então, eu entro com ação direta de inconstitucionalidade por omissão para mostrar que o Estado é omisso. Tá? No mandado de injunção, eu estou querendo exercer um direito de imediato. Beleza? C. O mandado de segurança coletivo será impetrado por partido político, independentemente de representação no Congresso. Errado, precisa de representação no Congresso. Tá?
aquela graça que a gente estava estudando, ó. Graça é a medida que ocorre por iniciativa do condenado, com o objetivo de alcançar clemência específica, só para ele. O pedido será submetido ao Conselho Penitenciário, certo? E a medida é concedida pelo presidente da República, é isso mesmo, tá? A graça é a letra D, tá bom? Então, a correta é a letra D, claro que a graça é a D, tá aí. Induto é o ato de clemência soberana, por meio do qual os ilícitos cometidos pelo agente são apagados. Não, isso aí seria a anistia. A anistia, e aí nós estamos falando de abolício criminis. Abolício criminis. Beleza? Então é isso. Olha só, vamos fazer a última questão desse bloco. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a correta. Todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização. Prévia autorização, não! É só comunicar. B. Em havendo decisão judicial determinando a busca e apreensão de documentos na casa de investigado por prática de crime, é possível que a diligência da polícia, em cumprimento de ordem judicial, seja feita em qualquer hora, aqui em qualquer horário, só durante o dia. Um marido desconfiado da traição da esposa ingressa com ação judicial civil para autorizar a interceptação telefônica. Já está errado. A interceptação telefônica só pode ser feita para finalidade penal, criminal. É a interceptação das comunicações telefônicas, violando-se o sigilo das comunicações telefônicas. Só é feita com finalidade penal. Da D, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político. Opa, desde que o partido político tenha representação no Congresso. É essa certa questão. E o Brasil não admite em qualquer situação pena de morte. Errado, admite em caso de guerra declarado. Olha só, 2015, assistente de gestão administrativa. Viu aí? Voltando para mim, não disse para você que era tranquilo? Tem questões difíceis, tem questões fáceis. E aí, você está gostando? Quer ver mais dicas? Então venha comigo, venha para essa aula de exercícios de direito constitucional. Um grande abraço aos amigos do aulamóvel.com e todos os meus alunos espalhados pelo Brasil e os alienígenas. Alienígena estrangeiro, viu? Abraço.